Você já reparou que o mundo não é tão bom, não é tão bonito e agradável quanto parece? E quando eu falo do mundo, eu não estou falando do nosso planeta. Nosso planeta é perfeito, ele é lindo, o sistema todo é lindo, né? Tudo que Deus fez é bom. Eu estou falando do sistema mundo, das pessoas, né? Até de nós mesmos, né? Nós fazemos parte desse sistema. Mas você já percebeu que ele não é tão agradável, tão bom, tão bonito quanto parece? Geralmente a gente tenta manter uma visão positiva de todas as coisas, né? Até das catástrofes, daquilo que acontece com a gente, dos nossos próprios erros. A gente é levado a buscar algo positivo até no negativo. Mas chega um momento da nossa existência que a gente precisa admitir o óbvio, né? A gente precisa parar de se enganar. Não há tanta vantagem assim no mundo e as pessoas que vivem nele. Essas pessoas, aliás, elas demonstram isso o tempo todo. Nós fazemos isso também. Veja, por exemplo, como é que a violência cresceu de um tempo para cá. As pessoas estão cada vez mais violentas e essa não é mais uma violência explosiva, é uma violência cruel. Ou seja, as pessoas planejam ser violentas, elas planejam o mal. Isso fica mais óbvio a cada dia que passa, né? Veja, por exemplo, outras pessoas que perseguem os seus sonhos, vivem os seus sonhos, passando por cima de outras pessoas sem pensar duas vezes. O mundo está se tornando um ensaio perfeito do inferno. Essa é a realidade, né? Literalmente, o amor está esfriando mais a cada dia. Jesus falou em Mateus 24, está ficando cada vez mais óbvio agora, né? Eu sei que a gente fala isso há muito tempo, mas nunca foi tão claro que o amor de muitos está esfriando como agora, por mais positivo que você tenta parecer. E se você percebeu isso, assim como eu percebi há muito tempo, se você sentiu que alguma coisa está muito errada e você acaba sendo levado a pensar que você precisa fazer alguma coisa contra isso, saiba que talvez você foi chamado por Deus. Talvez isso é um chamado de Deus para você, é uma missão que você está recebendo, sabe? Isso é um sinal de que você está sendo retirado desse mundo externo, desse mundo cruel, desse mundo sem amor e está sendo levado para uma realidade onde você consegue agora enxergar o que está acontecendo por trás dos panos da própria realidade. Se isso for verdade, você vai precisar repensar em muitas coisas. E esse devocional é sobre isso. Esse devocional é sobre como lidar com o mundo e com aquilo que nós recebemos de Deus para viver para a glória dele aqui na Terra. Hoje eu quero tratar com você sobre esse sentimento que pode estar tomando a sua alma e talvez redefinindo a sua própria existência. Mas a gente vai ler na Bíblia um texto de Efésios que fala sobre isso, que vai ajudar você a perceber que a própria Bíblia já nos avisava a respeito disso há muito tempo. Fomos nós que demoramos para chegar a essas conclusões. Paulo escreve lá em Efésios capítulo 2, o seguinte texto: Deus, né, e nos vivificou, ele é Deus, estando nós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Jesus. Eu fiz umas marcas aqui no texto para você já perceber para onde ele vai nos levar. A Bíblia demonstra o sistema mundano diferente do que a gente costuma pensar. Enquanto nós buscamos o bem e buscamos enxergar o melhor nas pessoas, a Bíblia nos mostra que estas pessoas e nós, no passado, vivíamos seguindo o curso deste mundo, como está marcado ali no versículo 2.
seguindo não a nossa vontade apenas, não os nossos desejos, mas o príncipe da potestade do ar. É isso mesmo, Satanás é que leva as pessoas a pensar ou a fazer o que elas fazem na maioria das vezes, né? E a gente às vezes acha que o mundo é bom, que todas as pessoas são boas. A Bíblia sempre mostrou o contrário. Ela está olhando para o sistema mundano e falando: essas pessoas estão sendo levadas por Satanás. Elas navegam pelos seus próprios desejos, mas desejos influenciados pela potestade do ar. E agora eles se tornam, por causa disso, filhos da ira, né? Como está no versículo 3, e éramos por natureza filhos da ira. As pessoas do mundo que pensam estar vivendo suas vidas, sendo livres, não estão exatamente livres. E quando a gente é liberto disso, é que a gente consegue olhar para o que está acontecendo e perceber que alguma coisa não está certa. Isto é que não está certo. As pessoas estão sendo escravizadas por Satanás e isso começa a nos influenciar positivamente, né? Nós começamos a perceber que algo de ruim está acontecendo, ficamos insatisfeitos com isso e a gente começa a tentar lutar contra isso. É aí que está, né, o lado positivo de percebermos isso. Isso aconteceu, como Paulo escreve lá no versículo 5, porque nós fomos tirados desse mundo. Nós estávamos mortos em ofensas, Deus nos vivificou com Cristo Jesus. Ele nos ressuscitou dessa realidade. É como se nós estivéssemos afundados nessa realidade e Deus agora nos liberta dela. Ele nos dá vida para que a gente consiga enxergar o que está acontecendo. O verso 7, ele demonstra para que nós fomos libertos. Ele nos dá um sentido. Porque, veja bem, não adianta perceber que as coisas estão erradas, né? Você percebe que algo está errado e automaticamente é tomado por uma necessidade, uma vontade de fazer algo em relação ao que está errado, né? E Deus, ele nos liberta para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da graça de Deus, pela bondade em Cristo Jesus. Ou seja, nós somos salvos, nós somos libertos desse mundo para viver, para libertar outras pessoas, para demonstrar que, embora elas estejam escravas do pecado e de Satanás, Deus, pela sua graça, oferece uma outra vida para elas. Deus está chamando elas para sair dessa realidade. E, cara, enquanto você recebe uma bênção, você também recebe uma missão, né? E se você recebeu essa missão, parabéns, né? Eu fico muito feliz de você estar vindo agora para o nosso lado. E isso pode ser um pouco assustador. A maioria das pessoas acha que ser tirado do mundo significa viver na terra como viver no céu, né? E não é essa a realidade, embora tenha algumas características, não é essa a realidade suprema. Nós estamos iniciando uma missão, estamos iniciando uma jornada aqui na terra até que Jesus volte, né? Mas isso vai te assustar um pouco se eu falar agora. E para a gente começar a pensar nisso, eu quero que você medite em 4 coisas, apenas 4 coisas. A primeira coisa é que você precisa pensar em como você foi enganado por Satanás por tanto tempo. Como é que isso aconteceu na sua história? Como é que você ficou preso? Não precisa responder aqui nos comentários, só medite sobre isso. Pense na sensação de liberdade genuína que você recebeu assim que foi liberto por Deus desse mundo estranho, mundo esquisito que está por aí afora. Agora, tire um tempo, medite sobre isso. Pense em como outras pessoas estão, nesse momento, sendo escravizadas por Satanás. Pense em como elas estão vivendo, sentindo, sofrendo, embora aparentemente estejam vivendo a sua própria liberdade, no futuro, ou talvez estejam vivendo agora, elas vão perceber que essa liberdade é vazia e que isso está destruindo elas. Eu quero que você tente imaginar o sofrimento dessas pessoas, para que você entenda a necessidade de iniciar essa jornada cristã a fim de libertar outras pessoas das escravidões da escravidão do pecado e de Satanás no mundo. Lembrando que existem várias formas de ser escravizado. Você pode ser escravizado pelo pecado no mundo, você pode ser escravizado pela religiosidade dentro da igreja, você pode ser escravizado por aqueles que você ama, você pode ser escravizado por aqueles que você não ama também, né? E enfim, há necessidade de agir e você está iniciando esse processo agora. Pense nisso e semana que vem a gente volta a conversar sobre o próximo passo que você tem que dar na sua jornada aqui nessa terra.
Fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau. Se você está se descobrindo no reino de Deus, se você acabou de chegar e não sabe o que fazer nesse reino de Deus, eu te convido a conhecer o restante do Devocional Peregrinos aqui no nosso canal. São devocionais semanais e vai acontecer durante umas 12 semanas. Você pode ir e vir em todos os devocionais, caso já estejam todos postados. Mas será muito bom ter você aqui se descobrindo, entendendo o que vai acontecer, o seu próprio chamado e como se comportar em situações onde a gente acaba sendo levado a desistir. Então, o Devocional Peregrinos serve para que você não desista, para que você continue, se descubra no reino de Deus e assim nós possamos todos juntos glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu te aguardo nos outros vídeos.